Beleza. Oi, pessoal. Tenho recebido muitas solicitações de dúvidas e a grande maioria dessas dúvidas, pessoal, alguns de vocês vão se surpreender. A grande maioria dessas dúvidas é sobre genética. E aí eu me lembro, desde que eu comecei a dar aula, que sempre aconteceu essa coisa. Que aquela pessoa que se atrapalha na primeira aula de genética, ela vai mancando o resto do curso de genética. Então, a primeira aula sempre é fundamental. Aqueles conceitos de genética, tu não tem como escapar, tá, pessoal? Então, eu quero repassar algumas coisinhas assim, ó. Alguma coisa vai ser errado aqui, tá, pessoal? Mas é proposital. Imagine que tu tem uma célula aqui, ó. Aqui tem um par de cromossomos que eu usei preto, um par que eu representei em vermelho e um par que eu representei em azul. Aí esse indivíduo vai formar os seus gametas. Vamos supor que fossem só 6 cromossomos. Quantos iriam para o gameta? Iriam, se são 6, iriam 3. Quaisquer 3, 2 pretos e um vermelho, 2 azuis e um... Não. Tem que ir um preto, um azul e um vermelho, porque o gameta tem que ter só a metade dos cromossomos. Esse é o gameta masculino. Se eu estivesse representando aqui o gameta, a célula feminina, ela também teria um par preto, um par vermelho e um par azul. Aí esse indivíduo sexo feminino formaria o seu gameta, e aí iria um cromossomo preto daquele par, um do par azul e um do par vermelho. Se os dois gametas, o masculino e o feminino, se juntarem, o preto masculino vai parear com o preto feminino. O azul masculino vai parear com o azul feminino. E o vermelho masculino vai parear com o vermelho feminino. Então, cada um desses pares aqui é o que nós chamamos de par de cromossomos homólogos. Cada um dos 23 pares de cromossomos que nós temos nas células somáticas, que separam-se durante a meiose e que depois pareiam-se durante a cariogamia. Bom, analisando um par de cromossomos desse, eu vou para o segundo conceito. Ó. Imagine que aqui eu tenho aquele par ali vermelho, ou par preto, ou par azul. Aqui dentro, pessoal, nós temos o gene. O que é o gene? O gene é um fragmento, é um segmento, é um pedaço de DNA que orienta a síntese de uma proteína. E essa proteína vai responder por uma característica hereditária. Por exemplo, ó, vamos imaginar que aqui eu tenho o gene que determina que eu tenho ou não sensibilidade ao gosto de um salzinho chamado feniltilcarbamida. Algumas pessoas são sensíveis a esse PTC, e aí a gente já chama de sensíveis, claro. E algumas pessoas, se eu botar o PTC na água e der para essa pessoa provar, sentindo gosto de quê? Não estou sentindo gosto de nada, a água não tem gosto. Aliás, no Samai tem. Então, a água não tem gosto. Se eu botar esse salzinho, algumas pessoas vão sentir, tem um gosto salgado, porque essas pessoas são sensíveis ao PTC. Algumas pessoas não sentem que aquela água tem um salzinho, então a gente diz que elas são insensíveis. Então isso aqui é um par de genes que responde pelo... É um par de genes que a gente diz que trabalham no mesmo caráter, sensibilidade ou insensibilidade ao PTC. Então, pessoal, esses dois genes que trabalham na mesma característica, a gente diz que eles são alelos. Vamos imaginar, vamos pegar outro exemplo. Ó. Aqui tem o gene que determina se eu vou ter mais facilidade para usar a mão direita, então eu serei uma pessoa destra, ou se eu tenho mais facilidade para utilizar a mão esquerda, então eu serei um indivíduo sinistro ou canhestro, ou canhoto.
tá? Isso aqui é outro pedaço de DNA. Então, esses dois pedaços de DNA que responderam pela minha lateralidade são chamados de genes alelos. Esses dois genes que determinaram se eu vou ter ou não sensibilidade ao PTC também são genes alelos. Certo? Até aí? Bom, mas claro, quando eu faço um problema de genética, eu não posso representar a célula, o núcleo, o cromossomo, o gene. Claro que não, tu tem uma maneira muito mais fácil, representar por letras. Então, por exemplo, ó, a pessoa pode ser destra, eu vou representar pelo D, poderia usar destra canhota, eu poderia usar o C, mas a maioria dos autores faz assim, ó, D grande, a pessoa tem os dois genes para usar preferencialmente a mão e o pé direitos. Dois genes Ds pequenos determinam que a pessoa vai ter maior facilidade para usar o lado esquerdo. E se o indivíduo tiver um gene para destro e um gene para canhoto, aí um dos genes vai ser mais forte, ele vai inibir a manifestação do outro. Então a gente vai dizer que esse gene para lateralidade destra, ele é dominante sobre o gene para lateralidade sinistra, certo? Bom, agora vamos ver outro conceito. O que é um indivíduo puro? Claro que isso aqui é básico, né, pessoal? Mas não adianta, se nós estamos revisando, nós temos que formar uma base sólida. O que é um indivíduo puro ou homozigoto? Indivíduo puro ou homozigoto é aquele que tem os dois genes iguais entre si. Esse indivíduo aqui, D grande, é o indivíduo puro ou homozigoto. Já esse aqui também é um indivíduo puro ou homozigoto, porque os dois genes são iguais, só que esse aqui é puro dominante e esse é puro recessivo. Quando os genes forem diferentes entre si, a gente vai dizer que ele é híbrido ou heterozigoto, tá, pessoal? Então, vem algumas afirmações aqui para você botar verdadeiro ou falso. Todo indivíduo híbrido exibe o fenótipo dominante. Verdadeiro ou falso? No caso em que haja dominância, isto está verdadeiro. Esse indivíduo é híbrido, então ele vai ter o mesmo fenótipo que esse aqui. Aliás, o que é fenótipo? Fenótipo é aquela descrição que a gente dá do efeito do gene. Esse indivíduo, porque quando a gente fala nos genes, a gente fala no genótipo. Então esse indivíduo tem G com G, de gameta, genótipo D grande. Esse aqui vai ter genótipo D grande e D pequeno. E esse aqui vai ter genótipo D pequeno, B pequeno, D pequeno. Fenótipo. Fenótipo é a interação do genótipo com o meio. Então a interação desses genes, D grande, mais o meio, vai determinar que esse indivíduo é destro. Então isso é o fenótipo. Esse aqui tem fenótipo destro. Esse aqui tem fenótipo sinistro ou canhoto ou canhestro. Então, genótipo é o conjunto de genes do indivíduo, ou os genes que está considerando num certo cruzamento. Fenótipo resulta da interação do genótipo com o meio, se o meio tiver influência. Porque é bom sempre vocês lembrarem o seguinte, pessoal, algumas características têm influência do ambiente. Por exemplo, cor do cabelo tem influência? Claro que tem. O sol tende a clarear o nosso cabelo e o tempo também tende a clarear, mas são por motivos diferentes, né? O tempo é que nós passamos a produzir menos melanina e aí a tendência é que o cabelo fique grisalho. Agora, se tu tiver um cabelo, por exemplo, castanho e for para o sol, a tendência é que ele clareie um pouco. Então, a cor de cabelo tem influência ambiental. A cor da pele, igualmente, né, pessoal? Quando tu começar a te expor muito ao sol, tu vai receber muita radiação ultravioleta, e que é um grande problema no nosso corpo, o excesso de radiação ultravioleta. Então nós geramos um mecanismo natural de defesa e nós vamos escurecendo a nossa pele, e quanto mais escura ela estiver, menos sensíveis nós seremos à radiação ultravioleta. Porque a radiação ultravioleta, pessoal, ela pode ser
extremamente nociva. Ela pode levar a câncer de pele, entre outras coisas. Bom, aí quando a gente começa com os cruzamentos, aí aparecem as proporções que se espera em cada tipo de cruzamento. Mas quantas características a gente considera um cruzamento? Aí fica a critério da pessoa que está elaborando o problema. Se ela quiser considerar um caráter, tu vai chamar de monohibridismo. Pode ser com dominância e pode ser sem dominância. Se ela considerar 2 caracteres, aí tu vai chamar de dihibridismo. 3 caracteres, trihibridismo. 4 caracteres, tetrahibridismo e assim por diante. Os casos mais estudados são o monohibridismo com dominância. Por quê? Porque foi o primeiro cruzamento que foi feito ainda em 1855, e aí o Mendel, o cara que fez esse primeiro trabalho, ele publicou em 1865. O detalhe é que o Mendel era tcheco. E a Tchecoslováquia, nesse ano que o Mendel fez suas descobertas, ela estava dominada pelo grande império austro-húngaro. Então o Mendel amargou uma ignorância do mundo em relação a ele de 35 anos. Ele publicou em 1865 e as suas leis só foram descobertas em 1900. Mas foram descobertas. Isso aí está registrado historicamente, que o primeiro cruzamento do Mendel ele chamou de monohibridismo, quando ele considerava um só caráter e tinha dominância. Então o que o Mendel usou? Ele pegou ervilhas amarelas e cruzou com ervilhas verdes. Mais ou menos isso aqui, pessoal. Claro, eu não tenho uma caneta amarela, então eu vou usar essa laranja, mas faz de conta que você está vendo amarelo. Ó. Então o Mendel pegou uma ervilha de semente. Lembre, a ervilha é uma leguminosa. Então, a leguminosa tem o fruto do tipo legume e dentro tem a sementinha. A semente da ervilha ela pode ser amarela e pode ser verde. Isso aqui não é amarelo, é laranja. Mas faz de conta que tu está vendo o amarelo. Mas não é aquele amarelo, cheguei, sabe? A ervilha amarela, ela é uma verde desbotada e a verde é uma verde bandeira, sabe? Então, ele chamava de ervilha amarela. Aí ele cruzou amarela com verde e ele obteve na descendência todas as ervilhas amarelas. Aí ele fez uma autopolinização. Sempre lembrem que a ervilha é uma planta hermafrodita, isto é, ela tem androceu e gineceu na mesma flor. Então ele autopolinizou uma ervilha amarela e aí ele obteve na geração seguinte 3 amarelas e uma verde. Uma proporção então de 3 para 1. E aí o Mendel chamou esse cruzamento aqui de monohibridismo com dominância. Ele poderia estar considerando a cor da flor, que a ervilha tem flor vermelha ou branca. Ele poderia considerar a vagem, que aí muda, aí a vagem verde é dominante sobre a amarela. Mas sempre ele considerou um caráter só, e ele chamou isso de monohibridismo, e porque havia claramente um dominante e um recessivo, ele chamou de monohibridismo com dominância. Esse é o primeiro trabalho do Mendel. Como ele tinha uma outra plantinha chamada Mirabilis jalapa, maravilha, né? Ele trabalhou com essa maravilha e descobriu o seguinte, que quando ele cruzava a maravilha vermelha com a branca, para tentar descobrir se a vermelha domina a branca ou a branca domina a vermelha, aparecia um fenótipo intermediário, aparecia a maravilha rosa. E aí ele concluiu que isso aí era o monohibridismo sem dominância, que a URGS, por exemplo, chama de codominância. E aí muda tudo, daí já não dá mais os 3 para 1 no caso do monohibridismo com dominância. Aí vai dar uma proporção de uma vermelha para 2 rosas para uma branca. E aí, quando então a gente fala em monohibridismo sem dominância ou codominância, a proporção passa a ser 1 para 2 para 1. E aí o Mendel, depois que ele explorou todas as características, uma por vez, ele começou a considerar 2 características,
3 características, 4 e assim por diante. Aí ele conseguiu chegar a uma proporção no dihibridismo com dominância. E aí a proporção ficou 9 amarelas lisas para 3 amarelas rugosas, para 3 verdes lisas para 1 verde rugosa. Então, no dihibridismo com dominância, a gente encontra sempre 9 para 3 para 3 para 1. Aí o Mendel, às vezes, quando ele encontrava um indivíduo dominante, ele poderia ficar em dúvida se era um indivíduo puro ou híbrido. Aí ele inventou um cruzamento chamado backcross ou retrocruzamento. O que é? É quando a gente pega um indivíduo dominante, que eu não sei se é esse ou esse, e cruza com um recessivo. Se todos os descendentes derem com o fenótipo dominante, é porque aquele indivíduo era puro. Agora, se quando eu cruzo um dominante com um recessivo e dá metade dominante e metade recessivo, aí eu fiz o back-cross ou retrocruzamento. Eu cruzei um híbrido com um recessivo e eu obtive a proporção de 1 para 1. Então, ó, proporção 1 para 1 é a proporção do back-cross ou retrocruzamento. Vamos só repassando, ó. Monohibridismo com dominância, 3 para 1. Monohibridismo sem dominância, 1 para 2 para 1. Dihibridismo com dominância, 9 para 3 para 3 para 1. Tá ligeiro? Backcross ou retrocruzamento, considerando um caráter, dá 1 para 1. Se forem 2 caracteres, dá 1 para 1 para 1 para 1. 4 uns. Se forem 3, 1 para 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 1. Sempre vai botando mais uns, né? A cada novo par que tu coloca na parada. Bom, também é bom vocês levarem repassado o seguinte: quantas leis o Mendel nos legou? Ele nos legou 2 leis. A primeira é chamada, óbvio, primeira lei de Mendel, mas ela também é chamada de lei da segregação, quer dizer separação. Lei da segregação ou lei da pureza dos gametas. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, essa aqui é verde, filha de amarelas. Essa verde aqui, ó, eu sei que o Mendel ficou 2 anos só tentando obter espécies puras. Supõe-se que ele tenha conseguido isso. Então, veja bem, essa verde aqui é filha de amarelas, essa verde é filha de verdes. Qual é a mais verde? Nenhuma. Verde é verde. Então, ele concluiu que os puros filhos de híbridos são tão puros quanto os puros filhos de puros. Então, por isso ele chamou essa lei de lei da pureza dos gametas. Como os genes separam, então ele chamou também de lei da segregação. Quando ele estuda 2 características, ele cruza ervilha amarela e lisa com verde rugosa. Na primeira geração, ele obtém todas as amarelas lisas. Aí ele autopoliniza uma ervilha amarela lisa, que é híbrida, claro, a grande é pequena, a grande é pequena, e aí ele obtém 9 para 3 para 3 para 1. Para achar esses 9, 3, 3, 1, ele concluiu que a segregação, que é a separação dos genes num par, ela ocorre independentemente em relação aos demais pares. Então, a segunda lei de Mendel é chamada lei da segregação independente. Cuidem bem, tá, pessoal? Que no vestibular o pessoal poderá te induzir que a primeira lei é a lei da segregação independente. Nem cogita independente. A primeira lei é só lei da segregação, lei da pureza dos gametas. A segunda lei de Mendel, sim, essa é a lei da segregação independente. Bom, pessoal, tudo que eu estou falando aqui é o que a gente chama de genética mendeliana. E depois nós vamos descobrir outros tipos de genética, que a gente já diz que é a genética moderna. Aí o primeiro cara que fez a descoberta importante foi o Queneau, que ele tinha ratos amarelos, cruzou-os entre si, deu amarelo e preto. Aí conclui, claro, que o amarelo é dominante sobre o preto. E aí, só que ele esperava 3 para 1 na proporção, e deu só 2 para 1. Aí, ao longo das suas observações, ele concluiu que o gene para a cor amarela em ratos, quando estava em homozigose, causava a morte do embrião. E aí ele chamou esse tipo de herança de genes letais.
E aí a proporção já mudou, já não é mais 3:1, daí é só 2:1, porque o ratinho amarelo puro, ele não desenvolve o embrião perfeitamente, então não chega a nascer. Daí a expressão gene letal. Aí surgiu vários tipos de interação gênicas, quando 2 ou mais pares de genes interagem, agem em conjunto. Então ali nós temos várias proporções que tem que levar sabidas. A primeira delas é um tipo de interação gênica chamado genes complementares, que serviu para entender a crista das galinhas, que as cristas das galinhas pode ser noz, rosa, ervilha ou simples. E aí são 2 pares de genes que interagem. E aí, coincidentemente, essa interação gênica, chamada genes complementares, dá a proporção 9:3:3:1. É a mesma do dihibridismo com dominância. Só que aí, no dihibridismo, são 2 pares de genes, 2 características. Nos genes complementares, são 2 pares de genes e uma só característica, que é o tipo de crista das aves. Bom, aí nessa interação gênica, depois a gente descobre os poligenes, muito importantes na espécie humana, porque nós temos muitas características poligênicas, e aí a gente usa a herança mendeliana e não consegue entender. Então, poligênese é quando mais de um par de genes atuam numa só característica. Dá exemplo, mas nós temos muitos exemplos, pessoal. Aquilo que eu expliquei, normalmente na aula eu explico a cor de olhos como se fosse um par de genes. Na verdade, cor de olhos são 5 ou 6 pares de genes. Nem nós sabemos quantos são os pares de genes. A cor da pele é poligenes, a altura também poligenes, a cor da sobrancelha, todos os pelos do nosso corpo é poligenes, a obesidade também é poligenes. Então, é mais um caso de interação gênica. E nós temos um outro caso de interação gênica que nós chamamos de epistasia. A epistasia dá normalmente uma proporção de 13:3 se for epistasia dominante. Se for epistasia recessiva, dá 9:3:4, certo? Então, são vários casos de genética moderna. E também na genética moderna, pessoal, tem uma das coisas que mais aparece em vestibular, que é a polialelia. Quer ver um registro histórico aqui, pessoal? O Mendel publicou as suas experiências, elas não foram disseminadas naquele ano de 1865, só acabaram sendo redescobertas em 1900. Só que em 1900, pessoal, aconteceu outra coisa importantíssima em genética. Um austríaco chamado Landsteiner descobriu que às vezes o sangue de um doador e um receptor não eram compatíveis. E aí ele descobriu o sistema que hoje nós conhecemos como o sistema ABO, que é um dos sistemas sanguíneos. Aí o Landsteiner, mais adiante, ele descobre que nós não temos só o sistema ABO, que nós temos um outro sistema chamado MN. E ele continua pesquisando e descobre mais um terceiro sistema, que é o sistema RH. Então eu vou falar rapidamente dos dois, o primeiro e o terceiro. O sistema MN hoje não é tão utilizado. Bom, na medicina, na biologia, não é mais nem utilizado. Tá? Antigamente ele era utilizado quando se tinha dúvida de paternidade, maternidade, filiação, só que hoje nós temos a impressão digital de DNA, então o sistema MN não presta para mais nada mesmo, né? Quando muito cai no vestibularzinho, só que já faz algumas décadas que não cai. Então nós vamos passar mesmo, é o sistema ABO e o RH. Sistema ABO, pessoal, vamos começar assim, ó. Cada uma das pessoas que vocês conhecem, elas têm um fenótipo, certo? Que pode ser A, B e O. Se vocês forem na internet, vocês vão descobrir um quinto tipo de grupo sanguíneo, tá? Mas não é uma coisa que possa cair em vestibular. Então eu vou trabalhar com esses 4 aqui, ó.
Por exemplo, uma pessoa para ser do grupo A, ou para ser do grupo B, ou para ser do grupo AB ou do grupo O, sempre vai depender quais os antígenos que essa pessoa tem nas suas hemácias. Antígeno é o mesmo que aglutinogênio, tá? E também essa pessoa vai ter determinados anticorpos ou aglutininas. Eu estou falando antígeno e anticorpo porque a URGS usa essas expressões. Mas o Landsteiner usou, ao invés de antígeno, ele usou aglutinogênio. Ao invés de anticorpo, ele usou aglutininas. Então, na verdade, hoje nós sinonimizamos, tá? Qualquer pessoa vai ter o antígeno conforme o seu fenótipo. Então, o A tem A, o B tem B, o AB tem A e B, e o O, ou zero, não tem nenhum aglutinogênio. E aí, cada pessoa vai ter o anticorpo que não haja coincidência. A com anti-A não pode ter. Então, a pessoa do A pode não, ela vai ter o anti-B. A pessoa do grupo B vai ter o anti-A. A pessoa B não pode ter nenhum anti, né? Senão não sobreviveria. E a pessoa do grupo O vai ter os dois anti, o anti-A e o anti-B. Aí tem a doação e recepção, pessoal. Quem é o doador? É o O. Então, o O doa para todos. Quem é o receptor? O AB. O AB recebe de todos. Então, o A doa para A e a B, recebe de A e O. O B doa para B e a B recebe de B e O. O AB doa para AB e recebe de todos. Então, ele é o receptor universal. E o O doa só para O. Desculpa, ele doa para todos e só recebe de O. Então, o O é o doador universal. Aí tu pergunta assim, ó, qual é o melhor? Bom, tudo é circunstancial. O doador, a gente diz que ele é o altruísta. O AB é o egoísta, certo? E aí a pessoa diz, é melhor eu ter AB ou ter O? Imagina que eu sou AB e aí o meu filho é do grupo O e precisa de sangue, eu não posso doar para ele. Nem te preocupa com isso, tá? Se teu filho é O e tu é AB, ele não é teu filho, tá, pessoal? Nenhum AB tem filho O, nenhum O tem filho AB, certo? Então não há essa perspectiva. O que me interessa mais aqui para vestibular são os genótipos. Nos vestibulares da URGS, que às vezes eles têm umas coisas geniais, é muito raro, mas eles têm. Aí eles botaram assim, existem 3 genes, o gene 1, o gene 2 e o gene 3. O gene 1 e 2 são codominantes. Entre 1 e o 3 há domínio de 1, entre o 2 e o 3 há domínio de 2. Quantos indivíduos, quantos genótipos puros e quantos híbridos aparecerão? Aí eu me lembro que na época que os alunos fizeram essa prova, mas como é que eu resolvo isso? Eu digo, meu filho, é só tu pensar assim, o gene A1 e o A2 nenhum são codominantes. O gene A1 domina o A3 e o gene A2 domina o A3. É só tu fazer como os grupos sanguíneos, Quer ver, AA, AO, BB, BO, AB e OO. Então, tu vai ter 3 genótipos puros, AA, BB, OO, e tu vai ter 3 genótipos híbridos, AO, BO e AB. Alertas, pessoal, tem gente que ao invés de AA, prefere um outro tipo de genótipo, que é IA e A. Ao invés de AO, ficaria IAzinho. Mas é a mesma coisa, né, pessoal? Façam vocês, BB ficaria como? IB, IB, BO, IBizinho, AB, IA, IB, IO, Izinho. Tá? Então é o mesmo sistema, só que é uma outra notação, mas não altera absolutamente nada no problema de genética que tu estiveres fazendo. Tá?
Bom, eu falei que o cara que descobriu o sistema BO era um austríaco chamado Landsteiner, que é o mesmo cara que vai descobrir o sistema MN. Então, olhem essas datas aqui, olha isso que é bem importante. Ó. 1900, o Landsteiner descobre o sistema BO. 1923, 24, ele descobre o sistema MN. 1930, ele ganha o Nobel de Medicina. Pô, o cara descobriu o sistema BO, descobriu o sistema MN, ganhou o prêmio Nobel. Merecia parar? Eu acho que merecia. Só que o Landstein não tinha plano de parar. Aí ele sai e vai morar nos Estados Unidos. E monta um laboratório e começa a trabalhar com 2 bichinhos lá. Ele tinha coelhos e ele tinha aquele macaquinho conhecido como macaca mulata, Rhesus. E ele estava lá mexendo com seus macaquinhos, mexendo com seus coelhinhos. E um dia ele ficou muito curioso e resolveu tirar sangue do Rhesus e injetar no coelho. Aparentemente não aconteceu nada. Aí ele deixou passar mais um tempo e tirou de novo o sangue do Rhesus e botou numa lâmina. E sobre esse sangue do Rhesus, ele botou o sangue do coelho. E aí o sangue aglutinou. Uma pessoa comum poderia, o que aconteceu? Mas ele não era uma pessoa comum. Ele era o cara que apenas tinha descoberto o sistema ABO e o sistema MN. Os 2 sistemas que já tinham sido descobertos eram o mesmo cara. Então ele não era aquela... ele era Nobel, né? Nobel, os 2 grupos sanguíneos tinham sido descobertos por ele. Então ele começou, eu desconfio que ele pensou assim, ó. Bom, primeiro, ele tirou o sangue do Rhesus. E injetou no coelho. Aí ele tira sangue do Rhesus e bota numa lâmina. E bota sobre esse sangue da lâmina, sangue do coelho. E aí o sangue aglutina. Se fosse eu o que eu faria, provavelmente nada, né? Mas o Landsteiner era o grande geneticista de sangue, ainda hoje, né? Então, o que o Landsteiner deduziu? E quando ele tirou sangue do Rhesus e botou no coelho, entrou no coelho alguma coisa estranha, que o Landsteiner resolveu chamar de fator RH. Então, quando esse fator RH entrava no coelho, numa defesa natural do coelho, ele formava anticorpos para combater o RH, que o Landsteiner chamou de anti-RH. Mais adiante, quando ele tira sangue do Rhesus e bota na lâmina, e tira sangue do coelho e bota junto, aí o anti-RH do coelho atacou o RH do Rhesus, por isso que aglutinou o sangue. Mas eu, como não sou coelho, nem Rhesus, eu não teria nada a ver com isso. Ninguém tinha nada a ver com isso, mas tinha o Landsteiner na história. O que o Landsteiner fez? Começou a chamar voluntários, ele só queria uma gota de sangue da pessoa. E aí apareceram os voluntários e ele pegou essas gotas de sangue e começou a botar em lâminas. E junto com esse sangue ele botou o sangue do coelho. Ele notou que em 85% dos casos o sangue aglutinava, sinal de que essas pessoas tinham o fator RH. Então essas pessoas foram chamadas de pessoas RH positivas. Em 15% das pessoas não acontecia nada. É porque essas pessoas não tinham o fator RH. Então ele chamou de pessoas RH negativas. Tá, pessoal? Então, o dominante é o positivo, o negativo é o recessivo. Existia pelo menos uma doença, hoje isso está relativamente sob controle, mas era uma incompatibilidade sanguínea, chamada doença hemolítica do recém-nascido, icterícia do recém-nascido e eritroblastose fetal. Ao que eu saiba, depoimento de alguns médicos, não se tem casos de eritroblastose há mais de 20 anos, 30 anos em Caxias, né? Então é uma coisa relativamente sob controle. Mas ainda aparecem vestibulares, então o que nós temos que levar sabido é que
Para ocorrer eritroblastose fetal, só existe uma possibilidade: o pai ser positivo, a mãe ser negativa, e que esse filho, a princípio, seja do segundo em diante, a não ser que a mãe já tenha feito uma transfusão de pessoa positiva. Então esses são os 3 grupos sanguíneos, mas para o vestibular é bom vocês saberem o sistema BO e o sistema RH. Bom, aí vem a herança ligada ao sexo. Então tu tem que aqui nessa parte, pessoal, fazer uma pequena... Isso aqui que o pessoal se atrapalha bastante, tá? Algumas pessoas estão se perguntando, mas por que o Flávio está revisando genética? Porque a genética é aquela matéria que, se tu não entender, não adianta estudar, né? Enquanto que as outras, fisiologia, botânica, ecologia, histologia, é muita coisa de memorizar. Mas genética não, genética tu tem que entender. Quando tu entendeu, nunca mais tu vai te atrapalhar, porque é pouca possibilidade de questões teóricas, né? Então tu tem que entender, entendeu? Tá bem. Então olha aqui, ó, aqui eu tenho 2 cromossomos e eles são iguais. Então isso aí deve ser um indivíduo homogamético, certo? Aquele indivíduo que forma os 2 gametas iguais. Então deve ser, no caso da espécie humana, um indivíduo que tem os 2 cromossomos iguais. É o caso da mulher, que a mulher é X e X. Se fosse um homem, pessoal, o homem vai ter um X, que é igual ao X da mulher? Claro, porque ele recebeu da sua mãe, né? Todo homem recebe o X da sua mãe. Toda mulher recebe um dos X da mãe, mais um do pai. Então, o X, ele hoje está em mim, mas na geração seguinte ele pode estar numa mulher. Aí essa mulher, que é minha filha, ela vai me dar um neto. Aí ela vai passar para o filho. Então, o X ele está mudando. Ele está hoje no macho, amanhã, na geração seguinte, ele vai estar na fêmea. Então, aqui está, ó. Isso aqui é uma fêmea, aqui está um macho. Ele tem um X, que é igual ao X, aos 2 X da mulher. E ele vai ter um outro, pessoal, que é menorzinho. E a gente diz que esse aqui é o cromossomo Y. Vejam bem, ó, o Y é menor, e além de menor ele está desnivelado. Então eu vou encontrar, pessoal, 3 situações diferentes, ó. Quando um gene estiver aqui, eu vou ter herança ligada ao X sem homologia em Y. É bom vocês saberem, ó, o daltonismo e a hemofilia estão nessa parte. Por isso que a gente sempre liga no X. O Y vai sozinho, porque não tem esse gene, o equivalente a esse gene nesse locus aqui. Então, no homem, no Y não aparece. Então, daltonismo e hemofilia aqui. Depois eu tenho uma outra região, que é a porção de X com homologia em Y. Aí, pessoal, é 2 no homem e 2 na mulher. Então, é o mesmo tipo de herança. E aí nós temos um outro tipo de herança, que são os genes que ficam nessa região. São os genes que só existem no Y. Então, eles só poderão aparecer em indivíduos do sexo masculino. A gente diz genes holândricos. Em genética, pessoal, também é interessante vocês levarem as síndromes, tá? As síndromes são em relação principalmente aos cromossomos sexuais. Então, isso aqui, ó, é um indivíduo do sexo masculino, desde que ele tenha 44 autossomas. Isso aqui é um indivíduo do sexo feminino, 44 autossomas mais XX. Aí nós vamos encontrar esse indivíduo aqui, que é síndrome de Klinefelter. Nós vamos encontrar esse indivíduo aqui, que é síndrome de Turner. Nós vamos encontrar esse aqui, que é síndrome do triplo X. E nós vamos encontrar esse aqui, que é a síndrome do duplo Y. Todas essas características que eu estou falando referem-se aos cromossomos sexuais, aos alossomas. Mas pode também ter uma mutação que está nos autossomos. Pode ser no cromossomo 13, no 18, no 21. A mais importante delas é a síndrome do 21, a trissomia do 21, que antigamente a gente chamava de mongolismo. Hoje essa expressão foi abandonada. Hoje a gente diz síndrome de Down, certo? Essa síndrome, o cara tem 45 autossomas
Porque tem um cromossomo a mais entre o par 21 e o 22, que nem nós sabemos. Aí se convencionou dizer que esse cromossomo a mais está no par 21. Por isso que essa síndrome é chamada de síndrome do 21 ou síndrome do 21º. Bom, a genética basicamente é isso aí. O que os caras podem fazer para vocês também é isso aqui, pessoal. Fiquem bem ligados, ó. Os caras fazem uma genealogia, assim. Uma bolinha branca e um quadradinho branco. Isso aqui é um macho, isso aqui é uma fêmea. Aí esses dois indivíduos tiveram dois descendentes do sexo masculino. Um está em pretinho, o outro está em branquinho. O que é dominante, o branco ou o preto aqui do quadro? Eles não precisam te dizer se é o branco que domina o preto ou o preto que domina o branco. Eles botando esse heredograma, tu já tem que saber. Quem é o dominante ali? O dominante é o branco. Por quê? Dois dominantes podem ter um filho recessivo. Dois recessivos não podem ter um filho dominante. Agora, imagine que fizesse essa tabela aqui, ó. Um pretinho ligado numa pretinha, deu duas bolinhas. Uma branca e uma preta. Quem é o dominante aqui, o branco ou o preto? Neste caso aqui, o dominante é o preto. Por quê? Dois dominantes podem ter um filho recessivo, mas dois recessivos não podem ter um filho dominante. Dá uma olhadinha e vê se está bem seguro nisso. Então, agora eu vou te fazer outra pergunta. Imagina que eu vou numerar esse indivíduo aqui, ó. Geração 1, indivíduo 1 e indivíduo 2. Geração 2, indivíduo 1 e indivíduo 2. Aí ele te pergunta assim, ó, qual é a possibilidade do indivíduo 2,1 ser híbrido? Aí, bom, vou botar a letra, tá? Que daí eu vou entender melhor. Fica bem ligado, ó. Se esses dois dominantes geraram esse recessivo, vou pegar a letra A, tá? Então isso aqui eu vou botar A grande traço, A grande traço. Como eles geraram esse indivíduo A pequeno, é porque os dois são híbridos, certo? Aí no vestibular ele poderia te perguntar assim, ó, qual é a possibilidade desse indivíduo 2,1 ser híbrido? Aí diz assim, bom, olha lá, eu tenho o pai, A grande é pequeno, a mãe, A grande é pequeno. O filho pode ser puro ou ele pode ser híbrido, certo? Então a chance é um meio, porque ele pode ser A grande ou A grande é pequeno. Aí tu bota um meio e erra a questão. Calma, como é que eu errei essa aí? Tu errou, sabe por quê, pessoal? Porque quando eles botaram aqui, ó, esse indivíduo A grande é pequeno, cruzado com esse indivíduo A grande é pequeno, tem que possibilidade de ter um indivíduo híbrido? Aí tu pensa assim, ó, esse indivíduo aqui, ó, ele não pode ser A pequeno, porque ele é dominante. Então essa possibilidade eu não posso considerar. Então as chances desse indivíduo ser A grande não são de 1/2, são de 1 em cada 3 nascimentos. Então para ele ser A grande, a possibilidade é 1/3. A chance dele ser híbrido não é 1/2 também. A chance dele ser híbrido é 2/3. Tá, pessoal? Isso aí, olha, qualquer universidade federal tem chances gigantescas de botar isso aí na tua prova de genética. Tá? Então, dê uma pensadinha nisso aqui, dê uma lembradinha nisso aqui, porque não dá para te encarar o vestibular se tu não souber considerar o seguinte, tu tem que fazer o diagrama, tem que estudar as possibilidades. Ah, não, mas para mim é igual 1/2 e 2/3. Não. Para ti não interessa, interessa o que tu vai ter que responder lá, porque é isso aí que vai te botar dentro de uma universidade, tá? Bom, já que nós estamos recapitulando do livro 2, então é bom dar uma passadinha também na evolução. Nós temos basicamente 3 teorias. A primeira é o lamarckismo, ela é completamente superada, ela é de... o Lamarck é o cara que lançou a palavra biologia em 1900, daí em 1901 ele estava bastante conhecido, daí ele lançou a sua teoria da evolução,
que tinha duas leis, né? A lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso é aquela que quanto mais tu usar uma parte do corpo, mais ela desenvolve. Se não usar, ela atrofia e desaparece. Essa lei, a lei do uso e desuso, ela se aplica ao músculo só, tá? A segunda lei é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Essa é tão ordinária que nem para músculo ela serve. Então nós estamos perdendo nosso tempo. Não, porque o Lamarck cai tanto quanto o Darwin, pelo pioneirismo, porque ele criou a palavra biologia por uma série de motivos, né? Porque o Darwin também não estava 100% correto. A teoria do Darwin é muito melhor. Então, o Darwin dizia assim, os indivíduos são diferentes entre si. E essas diferenças podem ser importantes na hora do indivíduo sobreviver. Ele mais alto, mais baixo, mais escuro, mais claro, mais rápido, mais lento. Então, esse é o primeiro postulado do Darwin. Os indivíduos são diferentes. Aí o segundo postulado dele era: nascem mais indivíduos do que conseguem sobreviver. Aí ele deduz: se nascem mais do que podem sobreviver, deve ocorrer uma luta pela sobrevivência. E nessa luta pela sobrevivência, sobreviverá quem? O mais apto. Então essa lei do Darwin, a mais importante, é chamada seleção natural. Só que o Darwin também admitiu que essas aptidões passavam aos descendentes, então ele perdeu um pouco de credibilidade. E aí ele esteve em Galápagos e estudou tentilhões. E ele notou que os tentilhões, em cada uma das ilhas de Galápagos, tinha um tipo de bico, porque tinha um tipo de dieta diferente. Isso a gente chama variedades dentro de uma mesma espécie. Só que o Darwin, embora tenha percebido isso, tenha anotado no seu livro Origem das Espécies, ele não desenvolveu essa teoria. Isso foi colocado como uma das falhas do darwinismo. Não explicou as variações dentro de uma mesma espécie. Também pela seleção natural, o Darwin não explicou o surgimento de órgãos novos. E aí, em 1901, De Vries é o mesmo cara, um dos três que descobriu em 1900, redescobriu as leis de Mendel. Em 1901, ele lança a teoria das mutações, que é uma complementação do darwinismo. Só que aí ele mudou de nome, ele passou a ser chamado de neodarwinismo ou teoria sintética. Então a teoria sintética, que é a teoria atual, ela diz assim, a nossa evolução ocorreu graças à seleção natural, mas ocorreu também graças às mutações. Além disso, pessoal, todo ser vivo tem uma tendência natural a migrar. Então migração passa a ser um fator de evolução. Mas por que, Flávio? Porque a migração, ela é importantíssima. Nós estamos todos da mesma espécie nessa região. Aí ocorreu uma calamidade e seguiu-se a nossa espécie. Agora, se uns migrarem para lá e outros para lá, não vai ocorrer a mesma calamidade em todos os lugares. Então, a migração, ela é importantíssima para a sobrevivência da vida. A essência da vida se mantém graças à migração. E aí, pessoal, vai ocorrer um mecanismo chamado oscilação genética, que todos os seres vão migrando e aí começam a surgir fatores de isolamento geográfico. E aí os genes mais frequentes lá poderão ser diferentes dos mais frequentes lá. E aí vai ocorrer o que nós chamamos de oscilação genética, dentre as quais a principal é a deriva genética, certo? E aí todos esses fatores evolutivos atuando em conjunto vão fazer o que nós chamamos de especiação. Então eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. Há cerca de 12 mil anos atrás, não existia um cão e o homem ainda era nômade. Então o homem chegava numa determinada região, caçava tudo que dava para caçar, comia todas as plantas que ele podia comer e ele mudava de região. Aí há 10 mil anos atrás, mais ou menos, 11, 12 mil anos atrás, o homem descobre a pecuária. Ele sabe que ele pode criar animais, domesticar animais.
E ele descobre também a agricultura, ele sabe que pode plantar. E aí, enquanto o homem estava nesses primeiros acampamentos, ele começou a desenvolver um certo relacionamento com os lobos. Os lobos vinham ao redor dos acampamentos humanos buscar restos alimentares. Então o homem era útil para o lobo, só que o lobo também era útil para o homem, porque um acampamento rodeado por lobos, ele está automaticamente protegido. Então o homem começou a se relacionar com o lobo tanto, que o lobo, o nome científico do lobo é Canis lupus. Só que aí o lobo sofreu um processo de especiação, aonde ele origina, por especiação, o Canis familiaris, que é o nosso cão. Ele também origina o Canis vulpes, que é a raposa. Aí tu pensa comigo, aí a raposa migra para o sul, lá para o Ártico. E aí lá as raposas que sobrevivem são as raposas claras, certo? E as raposas que têm extremidades curtas, focinho curto, orelha curta, patas curtas, cauda curta. E aquela raposa que ficou na região das matas, ela continua com extremidades longas. Então, a raposa especiou e formou dois tipos de duas novas espécies de Canis vulpes. E aí o Enem pergunta, e o cão, hein? Já que ele está conosco há cerca de 11, 12 mil anos, por que o cão não especiou? Aí a resposta do Enem, porque os cães, em que pesem as diferenças gigantescas entre eles, hoje nós temos centenas de espécies diferentes, e mais as que nem são espécies puras, né? Acontece o seguinte, hoje, mesmo os mais desiguais, indiretamente acabam se reproduzindo. Se tu pegar, por exemplo, o cão maior, mais alto que existe, ao que eu saiba, não sou especialista nisso, mas ao que eu saiba, é o dinamarquês, que a gente chama de dog alemão. Um dos menorzinhos que a gente tem é o Chihuahua, depois tem aquele muito parecido com o Chihuahua. Bom, não me lembro agora o nome. Mas eu consigo cruzar um dinamarquês com um Chihuahua? Diretamente não, porque tem mecanismo de isolamento anatômico, dimensional, posicional. Agora, os netos, bisnetos, trinetos desse dinamarquês, eu posso cruzar com o trineto, o tetraneto de um Chihuahua. Então, o nome disso é fluxo gênico. Então, os cães não especiaram porque em nenhum momento desses últimos 11, 12 mil anos eles ficaram inabilitados de reproduzir entre si, mesmo que indiretamente. Então, os cães não formaram uma nova espécie. Tu vê que a raposa, que é inclusive do mesmo gênero, né, ela já especiou. E os cães não. Os cães têm uma variabilidade gigantesca, né? Hoje nós já criamos muitas. Ontem, casualmente, eu estava assistindo uma reportagem, claro que é naqueles YouTube, nem tudo é confiável, né? Onde eles botam os 9 cães mais perigosos, né? E coisas que eu falo na aula, né? Que tem um cão que foi criado justamente para rinha. Um cão para lutar com o outro, até levar o outro à morte. Quer dizer, animal não é o cão aí, né, pessoal? Animal foi o cara que usou o seu conhecimento de genética para criar um animal que só sossega após matar um outro da mesma espécie dele. Esse aí é o pitbull, né? Que em alguns países ele é proibido. E aí ontem nessa reportagem, que repito, eu não me responsabilizo por ela, eles colocam o pitbull como o segundo mais perigoso. E eles botam como quarto mais perigoso o fila brasileiro, né? Que de fato tem situações onde o fila é extremamente perigoso. Mas esse pessoal que entende tanto de cães, eles colocam o Doberman como um animal extremamente perigoso. Eu tenho 2 Doberman em casa e elas são tão doces quanto uma samoyeda que eu tenho,
quanto uma cocker que eu tenho, todos eles têm a mesma doçura. Então eu acho que tem muito de criação. Agora, eu não criaria pitbull, tá? Bom, mas não é o caso. O que interessa aqui é a gente saber o seguinte, ó, os cães continuam sendo uma única espécie, por quê? Porque em nenhum momento entre eles foi interrompido o fluxo gênico. Bom, essa aqui é a revisão do livro 2, pessoal. E aí na próxima semana nós retornamos com o livro 3 e mais uma a gente termina o livro 13 e aí nós vamos para o livro 4. Só que aí provavelmente dê um intervalinho, sobre uma aula, né? E aí eu faço uma revisão do livro 3 e depois o livro 4, quando nós terminarmos, nós vamos revisar, é no curso de revisão mesmo. Tá, pessoal? Repito o que eu tenho dito para vocês, se cuidem muito. Eu estava assistindo um programa onde alguns jovens estavam no Leblon, lá no Rio de Janeiro, e a pessoa que estava fazendo a reportagem perguntou: o que tu acha do coronavírus? Eu quero mais coronavírus. Não vou dizer a palavra porque é muito feia, eu não gosto de bandalheira. Gosto, mas não gosto de falar para os meus alunos. Aí o cara disse isso, daí o cara disse assim: mas vocês não estão usando máscara? Ah, máscara que se... A mesma expressão. Eu acho que não tem cabimento isso aí. Nós temos que manter o isolamento, nós temos que fazer um esforço. Eu confesso para vocês que a coisa que eu mais gostava, até 4 meses, uma das que eu mais gostava, era ir no mercado, sabe? Era sempre no mesmo mercado, que eu ia até mais que uma vez ou 2 por semana. Fazem 4 meses que eu não vou nessa rede de mercado, isso me faz muita falta. Hoje, confesso para vocês, bem franco, hoje me deu vontade, eu acho que daria para dar um pulinho lá. Daí eu pensei assim, tá, mas eu sou um grupo de risco, eu tenho que terminar esse ano com os meus alunos, talvez seja o último. Então eu tenho essa responsabilidade com os meus alunos, com todas as pessoas que eu convivo, então eu vou manter esse isolamento, embora eu já tenha vivido bastante tempo, pessoal. Vocês precisam muito tempo para viver ainda, então vocês têm que fazer, claro que vocês não são grupos de risco, dificilmente um de vocês, se tiver esse problema, vai chegar a óbito, claro que não, né? Mas é melhor evitar, né? Nós não, nós que somos grupo de risco, nós temos que evitar de qualquer maneira, tá? Mas é que, repito, a gente já fez grande parte do nosso trabalho nessa passagem por aqui, né? E vocês ainda têm muita coisa que fazer. Então preservem esses belos corpinhos, essas belas mentes aí. Vocês têm muita coisa ainda para retribuir esse presente que lhe deram, chamado vida, tá? Conserve essa vida, fiquem bem e a semana que vem nós falamos de novo, tá? Beijo, tchau!